Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos lares agora e sempre. A Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, aqui de Caraguatatuba, ela agora de modo virtual, ela promove cursos da doutrina, da evangelização infantil e também a distribuição das cestas básicas. E para os contatos, para maiores informações, nós deixamos os telefones aqui. Hoje estamos reunidos para mais um estudo do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes eu convido a todos para fazermos juntos a nossa prece inicial. Então, fechando os nossos olhos, interiorizando, vamos voltar o nosso pensamento para dentro de nós, buscando a sintonia com o nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, pedindo a ele que nos ajude a entendermos melhor o tema que vai ser discutido nesta noite, a esse estudo, a mais um estudo. E assim nós elevamos mais o nosso pensamento e vamos pedindo a Jesus que nos ajude e nos faça entender melhor tudo aquilo que trouxe, que nós estamos tentando colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Jesus, o nosso esforço de querermos sermos pessoas melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso estudo hoje é sobre o capítulo 30. É um capítulo que tem um tema sobre a morte. Então, como nós sabemos, desde o início de março, os colaboradores da nossa casa, de Dr. Bezerra de Menezes, esses colaboradores nossos vêm estudando, refletindo sobre cada um dos capítulos deste livro e vem compartilhando a sua reflexão conosco. E agora nós já estamos no penúltimo capítulo, já no finalzinho deste livro. É claro que depois nós vamos começar um outro livro. Mas hoje, para esse nosso tema, antes de eu entrar no tema propriamente dito, desenvolvido por Emmanuel, eu quero trazer ainda algumas reflexões para nós. A morte para nós, os espíritas, ele não tem aquela compreensão de finitude, como para outras religiões. Nós não concebemos mais a ideia de que com a morte tudo termina. Pelo contrário até, E nós já entendemos, já compreendemos que sendo filhos de um Pai perfeito, Ele não nos condenaria a uma pena eterna. Eu quero dizer, se somos muito bons, nós vamos para o céu. Se somos mais ou menos, que é a grande maioria de nós, Aqui nesse estágio evolutivo do planeta Terra, nós estamos aprendendo, estamos nos esforçando, mas ainda não chegamos lá. Então nós ficaríamos no purgatório. E para aqueles que ainda estão persistindo no mal, ainda estão dentro do erro, esses iriam para o inferno. Então nós já não entendemos mais desta forma. Graças a Kardec, os prepostos de Jesus, lá na época da codificação, já explicaram para nós. Há dois planos de vida. A vida continua do lado material e do lado espiritual. Então não há morte, não existe morte, porque continuamos a viver. Unicamente nós mudamos o nosso estado, não estamos mais vivendo no mundo físico, mas sim no mundo espiritual. E quando vem a morte, nós retornamos para a nossa verdadeira morada, Porque aqui é só um exercício, é só para colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. Então, feita essas considerações sobre a morte, eu ainda quero lembrar que aqui no comecinho deste livro, quando Emmanuel vai apresentar o objetivo desta obra, ele coloca para nós, como vocês já devem ter ouvido, Mas vale a pena a gente sempre lembrar. Ele diz que se trata de uma singela cartilha falada lá no mundo espiritual,
onde eles instruem, onde eles ajudam aqueles que estão em trânsito do berço ao túmulo, ou seja, aqueles que vão reencarnar. Eu trago essa reflexão porque, para nós estudarmos hoje esse tema, a morte, vale a pena lembrar que quando nós estamos lá na pátria espiritual, nós ficamos igualmente apreensivos com relação ao reencarne, né? Quando nós deixamos aquela vida e vamos para esta vida aqui, a vida na matéria. Então, Kardec explica no Livro dos Espíritos que é como um viajante que vai enfrentar uma tempestade num barco, vai atravessar um mar bravio, porque ele não sabe o que vai encontrar. É assim que nós nos colocamos. Bom, aqui no primeiro capítulo deste livro, ele chama O Espelho da Vida. E Emmanuel começa assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele começa nesse capítulo a explicar melhor para nós o que ele quer dizer com isso. Só que quando chega aqui no penúltimo capítulo, ele vai começar da mesma forma, se referindo à mente como o espelho da vida. Então ele está mostrando para nós que o nosso pensamento cria a vida que nós queremos. O problema é o nosso querer, né? Porque senão nós teríamos uma vida perfeita. É que ainda estamos em aprendizado. Mas o nosso pensamento cria a vida que queremos e a gente tem que pensar nesse sentido. Mas então eu tenho tudo o que eu quero? Sim. Nós temos tudo o que a nossa mente está criando. Ela está refletindo, na verdade, a nossa vontade. Mas vamos pensar mais um pouquinho. Ainda pensando na morte, ele começa assim no primeiro capítulo: sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo. Aquelas ideias fixas, aquelas ideias que nós vamos sedimentando de tanto pensar, é o modo como nós enxergamos a vida. E ele fala, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Então isso nós fazemos uma encarnação inteira. Nós temos um modo de pensar e seguimos aquele modo de pensar. Então ele fala que na morte, quem é que nós vamos encontrar na morte? A nós mesmos, não é? É isso que acontece. Mas aqui nós vamos pensar um pouquinho, vamos filosofar um pouco, vamos pensar. Se nós somos espíritas, nós sabemos que não temos mais aquele entendimento de que tem a finitude, terminou um ciclo. Não, a vida continua, tá? Mas aí nós podemos pensar, mas como que eu vou me encontrar lá no outro plano? Como que eu vou me achar lá fora da matéria? Nós vamos nos enxergar com a mesma mente que nós possuímos agora encarnado. É isso que Emmanuel está dizendo. Mas se nós cogitarmos assim, mas para onde eu vou? Tá? Nós já sabemos que não existe um espaço circunscrito, não existe um lugar. Existe um espaço aonde o nosso espírito, por afinidade, vai se encontrar com outros espíritos do mesmo teor, né? Então nós sabemos que nós vamos nos aproximar, nós vamos nos juntar a espírito daquela mesma vibração. Então o que determina o nosso novo estado espiritual, como que nós vamos estar? Desorientados? Serenos, tranquilos, conscientes, ou aflitos ou desesperados? O que vai determinar o nosso novo estado espiritual é puramente afinidade vibracional. Então, na verdade, a nossa vibração é que vai determinar o nosso novo endereço, se a gente pudesse colocar assim, desta forma, entre aspas, o nosso novo endereço. Porque é onde nós vamos nos encontrar.
Quando Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte, nós podemos transcender um pouco isso e entender que ele está se referindo aos 2 planos de vida. Então a nossa mente está refletindo o que nós entendemos da vida aqui encarnados e da mesma forma vai ser lá, quando nós estivermos lá, né, no plano espiritual. E mais para frente, ele começa a fazer uma explicação sobre a execução de um ofício. Quando nós, aqui encarnados, nós nos preparamos para entender como que funciona para a gente ter uma profissão. Então, nós temos uma profissão, para isso nós precisamos estudar. Bom, então nós escolhemos uma profissão que queremos aprender, então nós temos mestres que vão vir nos ensinar, eles vão ensinar através do conteúdo de informação que já existe, pelas experiências pessoais deles, né? Esses mestres já têm experiência nesta profissão, pesquisas, instruções comparativas de outros especialistas, enfim. E desta forma, por anos a fio, nós vamos ter aquelas informações repetidas, né? Repisada, de forma persistente e progressiva, como diz Emmanuel, até que aquela ciência seja interiorizada, absorvida pelo aprendiz. E aí ele fala, o que vem a ser o certificado universitário, dentro dessa analogia aqui que ele está fazendo para chegar, para explicar no certificado da morte. Esse é Emmanuel. Então ele fala para nós, o que vem a ser o certificado universitário? É a confirmação do aprendizado, do domínio pleno daquilo que foi aprendido. Então, da mesma forma que para exercermos uma profissão, nós estudamos repetidamente, de forma progressiva, o mesmo assunto, a mesma matéria, da mesma forma, na morte, o certificado que vem, né, como se fosse o diploma aqui da vida universitária, o diploma que vem é um atestado. Olha, é assim que você pensa, é assim que você entendeu a vida, é assim que você é, para cada um de nós, né? Ele fala, é deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver dentro dele. Interessante, né? Ele fala aqui mais para frente. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases. Então vamos pensar aqui só um pouquinho. Ele está falando sem renovação. Toda vez que estivermos com uma ideia fixa e não renovamos esse modo de pensar, não revemos esses conceitos repisados, essas ideias fixas que temos. Quando nós não mudamos isso, é assim que nós vamos nos encontrar do lado de lá. Ele fala que é tudo muito claro. E ele fala mais para frente, tudo isso gera um enquistamento mental, como uma doença, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo. Então, depois do túmulo, levamos o mesmo modo de pensar. Isso nos faz pensar que, enquanto estamos aqui na matéria, enquanto estamos aqui encarnados, com tantas oportunidades de aprendizado, principalmente no momento presente, dentro de uma pandemia assim, porque agora nós estamos mais próximos das pessoas com quem nós convivemos, né? Nós não estamos podendo sair, fazer tantas atividades fora. Então, a nossa convivência com os nossos entes mais próximos e principalmente com aqueles que são os mais desafiadores, com quem nós temos mais necessidade de nós entendermos, compreendermos, não aceitar certas coisas que nós não concordamos, não é ser conivente, mas
é até colocar para a pessoa como nós estamos entendendo a vida. Não podemos simplesmente falar, não, tudo bem, depois, terminando esta encarnação, vem uma outra, eu deixo para a próxima me entender. Não, é agora, o momento é agora. Não sabemos como nós vamos encontrar essas pessoas com quem nós temos dificuldade na próxima encarnação. Não sabemos quando será a oportunidade da próxima encarnação, ou seja, não sabemos nada. Sabemos sim, assim como disse Chico Xavier, tão carinhosamente uma vez nos disse, que nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos o dia de hoje para fazer diferente. Então, quando Emmanuel vem dizer para nós desse enquistamento mental, como se fosse um tumor, uma doença, uma coisa de uma ideia fixa, não, nós temos o dia de hoje. A cada livro que lemos, a cada conversa que temos, conversas produtivas, né? Orações, à noite para dormir, vamos pedir para o nosso anjo da guarda, conversa comigo, estou meio perdido aqui, estou precisando de orientação. Não vamos lembrar na manhã seguinte detalhes, mas vamos acordar com o pensamento renovado. Podem experimentar, dá certo. Porque Ele está conosco, está do nosso lado, está conosco, está torcendo por nós, quer muito que nós deixemos essas ideias fixas, esse modo de pensar, porque quando chegarmos do lado de lá, nós queremos entender, olhar para trás e ver que valeu a pena ter estado aqui, principalmente porque pedimos muito para estar aqui encarnados nesse momento de transição do nosso planeta. Entendemos que podemos ser úteis agora. E se podemos ser úteis, vamos fazer a nossa melhor parte. Vamos dar o melhor de nós. Não somos perfeitos, mas nós estamos a caminho da perfeição, que vai demorar, sabemos, mas é um passo de cada vez. Desde que nós não fiquemos parados nas ideias fixas, aquelas ideias errôneas, né? E vai complementando Emmanuel. É por esta razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Consumindo longo tempo, lá na morte, né? Consumindo longo tempo em despir a túnica dos nossos reflexos menos felizes. Olha que lindo! Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos faz despertar depois da morte do corpo físico para a vida, a verdadeira vida, né, fora da matéria e daí em espírito. Vamos rever aquilo que fizemos, vamos entender aonde poderíamos ter feito diferente e vamos ter a oportunidade de recomeçar, porque temos a reencarnação. Mas lá na pátria espiritual já teremos a oportunidade, como diz Emmanuel, eu vou repetir, despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso modo de ver, que é como se estivesse dentro de uma sombra. E aí ele fala, melhorando o clima de nossos reflexos, porque lá também nós teremos ajuda. Não temos ajuda só aqui, à distância dos nossos mentores, nossos benfeitores. Lá nós podemos continuar estudando. E aí avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. É por esta razão que nós temos que pensar, né, o que nós estamos trazendo à nossa mente, o que nós estamos trazendo para as pessoas que convivem conosco, porque o nosso pensamento, essas ideias, elas não estão só na nossa mente. Nós estamos compartilhando esse modo de pensar através das nossas atitudes, do nosso modo de ver, das nossas opiniões, em tudo o que fazemos. Nós estamos compartilhando com aqueles que estão mais próximos de nós, a nossa família, com os nossos amigos e ao mundo espiritual também. Porque dentro do nosso lar não existem só os encarnados. Sabemos, existem os desencarnados,
que também terão a oportunidade de estarem conosco e entender uma forma diferente de pensar, não é? Porque se atraímos por sintonia aqueles que pensam como nós, quando nós melhoramos o nosso modo de pensar, vamos estar ajudando a esses espíritos também, da mesma forma como somos ajudados. E como somos ajudados? Muitas vezes nós nem percebemos quantas vezes no nosso dia nós temos livramentos, né, para agradecer, sermos gratos por tudo que sabemos que temos, por tudo que somos, mas nós nem conseguimos agradecer por aquilo que nós somos, que é evitado de nos acontecer, ou que um pensamento do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, nos desvia daquela ideia que nós tínhamos de agir daquela forma e vem uma vontade de agir diferente, de uma forma melhor. Essa oportunidade nós temos em todos os dias, de sermos melhores do que ontem, né? E quando nós já estivermos plantando na nossa mente esse novo modo de pensar, esse novo modo de agir, nós vamos sintonizar automaticamente com espíritos de igual sintonia, de forma que nós vamos avançando com mais facilidade quando chegarmos lá no plano espiritual, a voos para as novas conquistas, né? Porque nós entendemos, não acaba aqui, não acaba quando chegamos do lado de lá, né? Nós teremos sempre a oportunidade de aprender do lado de lá, reencarnar quando chegamos aqui na matéria, né? Aqui é a grande prova, né? Mas nós somos assistidos o tempo todo. Nós não temos consciência disso muitas vezes quando nós deixamos que a queixa venha ter aquele lugar onde seria o lugar da gratidão. Muitas vezes nós somos filhos ingratos, mas muito amados por Deus, nosso Pai, que tem paciência conosco e nos dá sempre chances de recomeçar. E é para isso que eu convido a vocês a lerem, a refletirem, a tirarem as suas conclusões a partir da sua própria interpretação, porque a cada um de nós é dado um conhecimento que temos a partir não só desta encarnação, mas que trouxemos de outras encarnações, e tudo isso vai compondo esse ser que nós somos. Somos individualidades. Então, é por isso que é tão linda a vida e é por isso que nós temos essa alegria de poder compartilhar aquilo que aprendemos, mas é grande a alegria de ouvir os companheiros que leem, que refletem e nos trazem às vezes um ponto de vista que nós não tínhamos visto, não tínhamos pensado. E desta forma, percebam, nós vamos deixando aquelas ideias fixas sendo dissolvidas. Elas vão perdendo sentido e passamos a ver a vida de uma outra forma, por outro prisma. Não é lindo, não é fantástico? Eu sei que é, eu sei que você concorda. Então vamos assim, nos ligando novamente ao nosso mentor individual, esse amigo, companheiro. Vamos pedindo para a cada dia despertarmos com a curiosidade de aprender mais, renovados, com a nossa mente aberta, dispersa, para entender como nós somos, como podemos melhorar, como podemos auxiliar, como podemos ajudar, como podemos fazer melhor. Porque só aqui encarnados temos esta oportunidade. Lá, no plano espiritual, continuaremos vivos, porém, sem essa oportunidade tão rica de pôr em prática todo o aprendizado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai. Amém. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Que Jesus esteja sempre conosco.